Agora vem o momento mágico do negócio. Se o desenvolvimento material faz as pessoas se desenvolverem, e o Otávio é o cara que ele possui esses materiais, ele possui os meios de produção, e nós só temos a nossa força de trabalho, quem que se desenvolve nessa história? O Otávio. Quem? O Otávio. E quem que fica para trás? Nós. O que está escrito aqui, turma? Meio de produção. O que é um meio de produção? Quando você ouve isso? Meios de produção. Se eu pedisse um exemplo para você de meio de produção, que exemplo você poderia me dar? Mais específico, ainda está muito geral ainda. Por exemplo, se eu colocar assim para você, uma máquina de sapato, é um meio de produção? Sim. É um meio tecnológico para produzir sapatos, correto? Se eu colocar aqui fábrica, é um meio de produção? Tenta substituir meio por condição. Uma máquina é uma condição para você produzir uma coisa, não é? Se você não tem a máquina, você não produz, correto? Ter uma fábrica, uma estrutura, é uma condição para você produzir bastante, correto? Sim. Beleza. Dinheiro. Só que eu não quero usar a palavra dinheiro, eu quero usar a palavra capital. Ter capital é um meio de produção? Sim. Agora vamos dar um exemplo. Imagina todos nós aqui em sociedade, de repente, o Otávio. Otávio é o cara. Vamos colocar ele aqui, vamos desenhar o Otávio. Digamos que o Otávio está aqui no nosso meio, porém o Otávio, ele é o cara que ele consegue concentrar na mão dele os meios de produção. Então ele tem capital, ele tem a estrutura, ele tem as máquinas, ele tem a fábrica, ele tem os meios de produção. Eu e vocês, nós teríamos o que nessa história? Que trabalha? O quê? Trabalha para ele. Sim, se a gente trabalhar, o que a gente tem nessa história então? A mão de obra. A mão de obra. Caberíamos a nós, temos o quê? A força de trabalho. Além da força de trabalho, a gente teria mais alguma propriedade? A gente teria mais algum bem? Sabe qual seria o nosso único bem de valor? Nossos filhos. Ou a nossa prole. Prole. Biologicamente, cientificamente, prole. Por isso que nós seríamos conhecidos como proletariados. Ou seja, é a única coisa que a gente tem. É a nossa prole, nossos filhos, que nós colocaríamos para trabalhar para quem? Para eles, para o Otávio. Para o Otávio. Então ele se desenvolveria e nós teríamos os nossos filhos que trabalhariam para a gente. Agora vem o momento mágico do negócio. Se o desenvolvimento material faz as pessoas se desenvolverem, e o Otávio é o cara que ele possui esses materiais, ele possui os meios de produção, e nós só temos a nossa força de trabalho, quem que se desenvolve nessa história? O Otávio. Quem? O Otávio. O Otávio. E quem que fica para trás? Nós. Entenderam? Por que é importante você entender como que o desenvolvimento material influencia no ser humano? Porque quando você entende quem concentra os bens materiais, você entende quem consegue se desenvolver mais, quem consegue se desenvolver menos. Aí você está aqui pensando assim, professor, eu não estou entendendo. Me dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vocês que estão aqui nessa escola aqui agora. Imagina uma pessoa da mesma idade que a sua, certo? Alguém da mesma idade que a sua. Ele estuda no melhor colégio lá de São Paulo. Mora no melhor lugar. Ele não precisa estudar até de noite. Ele estuda de manhã, à tarde ele faz outros cursos e ele tem uma outra condição de vida. Agora pensa naquela luta de vida que vocês estão tendo hoje. Quem tem mais condições de lutar pela vida? Vocês ou eles? Eles. Quem vai ter as melhores oportunidades? Eles ou vocês? Eles. Por que eles? Vocês entendem como que o socialismo, ele ajuda a gente a compreender certas coisas que de repente a gente não para pensar muito? O socialismo, ele mostra isso pra gente. Como que possuir as condições materiais determina a evolução das pessoas. Como que isso transforma as pessoas na vida dela, né? E quem acaba possuindo, acaba tendo muito mais chance, né? Porque agora o cara que está concorrendo com você na vida, o que ele está fazendo? Está na casa dele, mano. O cara está lá na casa dele agora, mano, de boa. Ele vai levantar amanhã de manhã, vai para a escola, vai de boa, vai de carro, volta de carro, tem todas as condições. Deu para pegar isso aqui? Joia. Então vamos continuar. Porque agora a coisa vai ficar legal.